Bom dia, meus queridos, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos ainda, falar sobre o perdão. Por que devemos perdoar? Entre tantas coisas, entre tantos motivos pelos quais devemos perdoar aqueles que nos devem, hoje nós veremos mais um motivo. Escute aí, é um texto longo, mas vale a pena você prestar atenção. Mateus capítulo 18, do verso 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Isso é dinheiro demais. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele homem, perdoado, encontrou um conservo seu que lhe devia 100 denários, pouquinho dinheiro. E agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que a dívida fosse paga. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida imensa, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Esse é o motivo pelo qual nós devemos perdoar aos nossos devedores. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, eu vou repetir este versículo, assim também meu Pai Celeste vos fará. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Resumindo esta parábola, todos nós devemos perdoar a quem nos deve, porque todos nós fomos perdoados. Mas aqui o Senhor fala de um senhor rico, poderoso, que é Deus, e de dois homens. Um que devia muito dinheiro. 10.000 talentos é dívida impagável para qualquer ser humano, trabalhador comum, para qualquer pessoa. Isso é dívida impagável, isso é dinheiro demais. Isso a vida inteira. Se você viver aí 100 anos e ganhando muito bem, você não pagaria uma dívida dessa. E o que é 100 denários? 100 denários é alguns meses de trabalho comum. Qualquer um paga. Bom, aquele que devia muito dinheiro. O seu patrão o chama e diz: me pague o que você me deve. Você me deve 10.000 talentos, é dinheiro demais. E ele disse: olha, eu não tenho que pagar agora. Ele falou: então vai vender você, sua família e tudo que você tem para que a dívida seja paga. Isso ainda não pagaria, Mas quanto vale uma pessoa, Se você for olhar para isso, quanto vale uma família, quanto vale uma mulher, quanto vale cada filho, quanto vale um homem? A gente não pode calcular em dinheiro, Aquele homem, então, reverentemente se ajoelhou, dizendo: Senhor, seja compassivo comigo e eu tudo te pagarei. O Senhor sabia que ele não tinha como pagar, então disse: tá bom, você está perdoado, você não precisa pagar mais nada, fica tranquilo. E aquele homem perdoado foi tranquilo para casa e encontrou um conservo dele, quer dizer, uma pessoa que era servo junto com ele. E aquele rapaz devia apenas 100 denários. 3 meses de trabalho pagaria tranquilamente. 3 meses só. E ele disse: não, você tem que me pagar, me pague, me pague, me pague. E ele disse: eu não tenho agora esses 100 denários. Então você vai para a cadeia, você, sua mulher, seus filhos, até me pagar. E mandou para a cadeia. Não perdoou.
Ah, os companheiros, os colegas viram aquilo, né? E contaram para o Senhor. Foram lá e o denunciaram ao Senhor, que é o próprio Deus aqui nesta parábola. E então, aquele senhor chamou aquele servo malvado e disse: vem cá, eu te perdoei uma dívida toda porque me suplicaste. Você devia também. Somente por este motivo já era o suficiente para você também perdoar a uma pessoa que te devia apenas 100 denários. E então o que é que ele fez? Indignado, mandou que ele fosse para a prisão, e ali os verdugos, os carrascos, iriam lhe atormentar dia e noite. E aí vem a palavra de Jesus: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos lá, eu quero fazer uma aplicação simples para você que me ouve, meu querido. Eu e você temos que perdoar porque fomos perdoados por Deus. Se você fosse imaginar quantos pecados você cometeu e quantas dívidas você tinha para com Deus, isso é imensurável, isso é incalculável, isso não dá para contar. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele perdoou todos os teus pecados. Você não deve mais nada para Deus. Ele te resgatou, Ele te redimiu, você agora pode ir para o céu. E você que está caminhando para o céu, alguém te deve alguma coisa? Perdoe. Alguém te deve alguma coisa? Perdoe do íntimo do coração, você foi perdoado. Se são coisas materiais que as pessoas estão te devendo, perdoe. Se elas não têm com que te pagar, perdoe a cada uma dessas pessoas que te devem. Você tem muito mais. Sua vida não é mais daqui, sua pátria não é essa. Você tem uma pátria lá no céu. E se é um mal feito, se alguém te fez um mal, se alguém cometeu um desatino contra você e você guarda ódio, mágoa, rancor dessa pessoa, perdoe. Se livre desses verdugos, porque se você não perdoar, o atormentado será você. Quem vai ser atormentado de dia e noite é você. Essa pessoa que te deve vai ficar na sua cabeça, você não vai esquecer dela, e toda vez que você lembrar, você vai sofrer, você vai chorar, você vai ranger os dentes, você não vai aguentar. Olha, aquela pessoa me deve, aquela pessoa me fez isso, e você vai ficar ressentido e sofrendo e sofrendo e sofrendo. Pare com isso. Para que isso? Para que ficar sendo massacrado dia após dia? Perdoe. E Deus te abençoará.